Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para todos, que Deus possa abençoar o seu dia, juntamente com a sua família. Estamos aqui gravando mais um vídeo, onde eu vou ler uma pequena palavra aqui da parte do Senhor. Em seguida nós vamos estar explanando aqui um pouco, para nós começarmos o nosso dia bem, para nós começarmos um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Preste atenção nessa palavra. Que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus está em Cristo reconciliando o mundo, não lhes imputando o pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, que, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Louvado seja Deus. Essa palavra o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, para nos mostrar que o homem que ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele é uma nova criatura. Ele deixa de ser aquele homem velho, aquele homem de velhos costumes, de palavreado sujo, de boca porca, aquele homem que fazia tudo e achava que ainda tinha que comentar com os amigos que era bonito, que foi bom, que foi grande, que foi o tal. Quando o homem aceita Jesus, é necessário que ele abandone esses hábitos, né? Porque ele é uma nova criatura. Agora a linguagem de Cristo, a linguagem santa, né? Porque a Bíblia está dizendo que ele nos chamou para ser embaixador dele, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que são chamados para pregar o Evangelho. E um homem que prega o Evangelho, ele não pode ter maus costumes, ele tem que ter uma vida ilibada, ele tem que ter uma vida adequada na palavra de Deus, uma vida regrada. É uma pena que hoje no Evangelho nós vemos tanta gente escandalizando o Evangelho. É uma pena quando nós vemos tanta gente sujando o trabalho que Cristo fez na cruz, com a sua própria vida derramada, o seu sangue ali na cruz. E hoje os homens, pelas suas paixões, eles abandonam tudo isso. E infelizmente tem muitos que ainda sujam o nome de Cristo, mas o próprio Cristo ele deixou uma sentença. Aquele que escandaliza a palavra, bom se nem sequer tivesse nascido, né? Ou seja, a sentença é grande, porque um homem que erra na ignorância, ele está na ignorância, ele precisa ouvir a palavra de Deus, precisa se reconciliar com Deus. Mas o que já conhece e comete escândalo é terrível para a vida dele, né? E é os próprios atos deles que vai julgar ele. É o próprio ato dele que vai julgar ele. O desejo de Deus é que ele permaneça na palavra. O desejo de Deus é que ele esteja diante da sua face, pregando, dando bom testemunho de um grande servo de Deus. Mas quando o homem escandaliza, ele vai pagar um preço muito alto. Jesus ele vai mais longe ainda e diz que seria bom se esse homem não tivesse nem nascido e que amarrasse uma mó de azen, ou seja, uma pedra bem grande no pescoço e se lançasse ao mar. Isso é só para você ver a sentença de quem escandaliza a palavra de Deus. Esse homem vai passar a ser rejeitado pela sociedade, esse homem vai perder credibilidade quando ele voltar a se reconciliar, porque ele pode voltar a se reconciliar com Deus sim, ele pode ter uma comunhão com Deus de novo sim. Davi se reconciliou com Deus e viveu uma vida santa, e o próprio Jesus disse que ele está no céu, ele está salvo, né? Abraão, ele cometeu erro, mas ele se reconciliou com Deus e ele voltou à presença de Deus
E no passado foi assim, no presente não é diferente. Nós vivemos hoje no tempo da graça. No tempo da graça, caso você erre, você se reconciliar com Deus, você ganha a sua salvação sim, de novo. Agora o problema é que a sociedade ela não vai perdoar os seus erros, né? Ela vai ter você sempre como aquele que roubou, como aquele que se prostituiu, como aquele que mentiu, aquele que comprou e não pagou, aquele que largou a mulher e viveu com outra, aquele que matou, que estuprou. A sociedade nunca mais vai ter credibilidade em você. Por isso que é bom que o homem que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que agora conhece a palavra de Deus, é bom que ele permaneça nessa posição. É bom que ele esteja numa posição sempre de servo de Deus. Pecar, nós pecamos todos os dias. A Bíblia diz que todo ser humano peca. Aquele que não peca é mentiroso. Que diz que não peca é mentiroso. Todos nós pecamos. Mas esse pecado, ele pode prejudicar somente a você. Mas quando ele prejudica a sociedade, aí a história já é outra. Porque muitas pessoas vão deixar de aceitar Jesus por causa do pecado de alguém que ele confiava, que ele elogiava, que ele tinha como homem de Deus, como mulher de Deus, né? Mas o pecado do individual, né? Aquele pecado que você peca todos os dias, que a Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, mas não prejudicou a palavra de Deus, não prejudicou ninguém, vai ser só entre você e Deus, né? Você tem consciência que pecou e você pede perdão a Deus e ele vai te perdoar. Mas quando ele se torna público, né? Principalmente quando vem das grandes autoridades, quando vem dos homens que estão lá em cima no poder, que são chefes de ministério, chefes de Estado, é pior ainda o julgamento, né? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, no versículo 20. De sorte que nós somos embaixadores de Cristo. É como se Deus por nós rogasse. É como se Deus pedisse para nós que nós publicasse a palavra, que nós levássemos a palavra às pessoas que necessitam, que são ignorantes, para se chegarem a Deus. Porque o homem lá no Jardim do Éden, ele perdeu a figura de Deus, ele perdeu o que ele tinha de comum com Deus, né? Ele perdeu a presença de Deus na sua vida. O homem nasce destinado ao inferno, ele nasce destinado a ir para o inferno. Ele só ganha de novo a ida para o céu se ele se reconciliar com Cristo, porque todo homem quando nasce, ele nasce do pecado, embora ele não tenha pecado, ele não tenha consciência de pecar, mas ele é filho do pecado, e quando ele tomar consciência, ele vai pecar. A criança, quando ela passar dos 7, 8 anos, essa criança vai pecar, porque ela é filha do pecado, ela vive no pecado, ela vive no mundo de pecado. Então, todo homem é tendencioso a pecar. A Bíblia diz que todos pecaram e longe estão de Deus. Aí também fala no mesmo livro, Romanos, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o homem morrer no pecado, a morte, quando fala de morte eterna, de separação eterna de Deus. Nunca mais ele vai ter a chance de se juntar a Deus. Nunca mais ele vai ter a chance de se chegar a Deus. Então é necessário que o homem reconheça que é pecador ainda em vida, porque depois da morte, diz Hebreus, segue-se o juízo. Não tem mais jeito, louvado seja Deus. A Igreja de Cristo aqui na Terra, ela tem autoridade para pregar esse evangelho, para mostrar a palavra de Deus às pessoas. Ainda que muitos não aceitem, que muitos ignorem, tenha preconceito, porque muitos têm preconceito com a igreja, muitos têm preconceito com os crentes. Mas esses crentes que estão aí, eles estão fazendo o papel que Noé fez, eles estão fazendo o papel que Jonas fez lá em Nínive, eles estão fazendo o papel que Isaías fez lá com o povo de Judá, eles estão fazendo o papel que o profeta Eliseu fez ali com o povo de Israel em Samaria, né? A igreja faz hoje esse papel aqui na terra. É um dever nosso publicar o evangelho a todo aquele que crê. E a Bíblia diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Amém? Tenha um bom dia. A paz do Senhor para todos vocês. E que Deus abençoe o seu dia e te proteja de todo mal, a você e a toda a sua família.
te guarde na entrada e na saída da sua casa. Que Deus abençoe. Amém?